Hoje eu vou falar um pouco sobre o trabalho que estou desenvolvendo na minha tese, uma parte específica dele, que é a avaliação da influência da transição da camada limite na performance de turbinas hidrocinéticas utilizando o BE. Primeiro, vamos entender um pouquinho sobre a matriz energética do Brasil e sobre o que é a turbina hidrocinética. Então, quando a gente olha a matriz elétrica brasileira, então de onde veio a energia elétrica que a gente está consumindo, no dado mais recente, que é o relatório com base no ano de 2022, ele mostra, então, primeiro, esse gráfico aqui, que é a porcentagem de fontes renováveis na matriz elétrica brasileira, e esse gráfico ele traz alguns pontos interessantes. Primeiro, a gente vê que tem uma tendência aqui de crescimento da participação das fontes renováveis ao longo do tempo, só que eles até chamam a atenção para esse ponto aqui em 2021, que teve uma queda muito grande, né, fugindo aí desse comportamento. Para entender isso, a gente vai olhar então dentro das fontes renováveis do Brasil, que a gente vê então que das fontes renováveis, 63% vem de fonte hidráulica, sendo a principal dela as usinas hidrelétricas, que é o que a gente está acostumado aí de ver de fonte de energia aqui no Brasil. E qual que é o problema das usinas hidrelétricas? Acho que todo mundo sabe, né, como funciona uma usina hidrelétrica, mas a gente precisa construir uma barragem para ter ali um reservatório de água, uma coluna de água, para daí ter energia potencial, que vira cinética, mecânica e, por fim, energia elétrica. E aí, como a usina hidrelétrica precisa dessa retenção de um grande volume de água, ela é fortemente influenciada pelas condições climáticas. Então, o que é o problema aqui, né? Esse ponto aqui, ele está refletindo a crise hídrica que a gente teve no ano de 2021, que teve secas atípicas. Então, não foi possível produzir tanta energia através da usina hidrelétrica, né? E apesar de ser destacado que em 2021 essa queda muito brusca, é um fenômeno que acontece sempre. Então, no ano, a gente tem, ao longo do ano, estações mais secas, em que a gente não consegue produzir tanta energia por fonte de usina hidrelétrica. Então, é o que vai mudando, inclusive, na nossa conta de energia, de bandeira verde, bandeira amarela, bandeira vermelha, justamente porque a gente não consegue produzir com a fonte renovável, que é a energia hidrelétrica, que é uma fonte mais barata e precisa partir para outras fontes que são mais caras, como as termoelétricas. Então, isso mostra aqui que a gente, já que 63% da nossa fonte renovável vem da energia hidráulica, significa que a gente tem aqui no Brasil um grande potencial dessa energia. E aí, uma opção que existe é a turbina hidrocinética. Tá? Qual que é a diferença da turbina hidrocinética com as turbinas que estão lá nas usinas hidrelétricas que a gente está acostumado? A turbina hidrocinética, ela não precisa de construir a barragem. Então, a gente posiciona ela direto ali no fluxo, na corrente do rio, ou então em uma corrente marítima, tá? E por ela estar ali na corrente do próprio rio, ela acaba precisando de um volume menor de água, não preciso criar toda aquela contenção na barragem. Então, a influência do clima e das estações acaba sendo menor, até porque ela pode estar posicionada, inclusive, nas correntes marítimas, tá? E a gente tem uma alta densidade de energia e grandes reservas, né, dessa energia aqui no Brasil. Além disso, ela pode ser instalada em regiões isoladas, como, por exemplo, regiões ribeirinhas. Então, eu tenho ali a corrente, né, fluvial e eu posso instalar esse equipamento lá para levar energia para essas regiões. E aí, para quem não conhece, né, uma turbina hidrocinética, essa aqui é a carinha da turbina hidrocinética. Então, ela lembra muito a turbina eólica, né? O princípio de funcionamento das duas é basicamente o mesmo. Então, ela tem o eixo aqui, né, horizontal e o plano aqui do rotor fica perpendicular ao meu escoamento. As pás são feitas de perfis aerodinâmicos, então, conforme o fluido passa ali, vai gerar força de sustentação, força de arrasto, que vai, então, movimentar a minha turbina e aí produzir, né, energia cinética e depois mecânica. Mecânica e depois elétrica,
a partir do transformador. E aí, então, pensando em como estudar esses equipamentos, sempre que a gente vai pensar nessa parte de fluidos, a gente sempre tem dois caminhos, que é o experimental e o computacional, né? Acho que todo mundo está acostumado com isso. E aí, o experimental, a gente tem prós e contras. Então, quando a gente faz ensaios experimentais, a gente vai ter condições de operação mais realistas, né, parecidas com a de operação mesmo. Só que é um processo caro, porque eu preciso dos equipamentos, toda a instrumentação, a estrutura, produzir os protótipos, né, que se eu for testar várias geometrias, vou ter que produzir vários. E é demorado e eu ainda vou ter que pensar em alguns parâmetros, como efeito escala, o efeito de parede e as condições de escoamento. Daí a gente parte, então, para a análise computacional. Para as turbinas hidrocinéticas, a gente tem dois caminhos dentro do computacional. Tem o CFD, né, que vai, então, fornecer dados detalhados de performance, interação fluido-estrutura, ele consegue prever também bonitinho como vai ficar a esteira depois da minha turbina, só que ele tem um elevado custo computacional, porque quando a gente vai trabalhar então, né, com as turbinas, a gente tem um domínio muito grande, consequentemente a malha, né, também vai ser muito grande, e isso vai ficar uma simulação muito pesada, o que vai ser limitante principalmente se eu for trabalhar com várias turbinas juntas, que é o que a gente chama de fazendas, é o que normalmente é instalado. Como alternativa, o que surgiu aí foi o BM, que é Blade Element Momento. Então, a gente trabalha com a pá, dividindo ela em elementos que vão ser trabalhados bidimensionalmente. Qual que é a vantagem? Eu vou ter resultados muito rápidos e eficientes, tá? Efetivos, e eu vou conseguir, então, avaliar diferentes parâmetros em um curto período de tempo. Então, eu consigo fazer várias variações na geometria, na velocidade de operação e em qualquer outro parâmetro, número de passos, enfim. E rodo isso e tenho resultados bons muito rápido. E aí, então, para quem não conhece, como que é o Blade Element Momentum, ou BM, tá? Ele vai trabalhar seguindo esse fluxograma aqui, que é dividido basicamente numa parte de dados iniciais, aí eu tenho uma parte iterativa e o cálculo final. Como é mais detalhado cada uma dessas partes? Então, começando pelos dados de entrada, o que eu vou precisar fornecer para o meu código? Eu preciso primeiro, dar as condições do meu escoamento, então preciso falar qual que é a massa específica do fluido que vai estar ali e qual que é a velocidade de entrada desse escoamento. Preciso de informações do meu aerofólio e também da turbina. Então, pensando na turbina, eu preciso fornecer qual que é o raio da minha turbina, ou o diâmetro, né? O número de pás, preciso ainda do raio do cubo e do TSR, tá? Que é uma medida relacionada aí com a velocidade angular. E no meu aerofólio, eu preciso dizer ali em quantas seções eu dividi a minha pá da turbina, e aí para cada uma dessas seções eu tenho que fornecer a corda e o ângulo de torção. Além disso, eu preciso fornecer ainda as curvas de coeficiente aerodinâmico, então o coeficiente de sustentação e o coeficiente de arrasto. Esses coeficientes, eles vão variar de acordo com o número de Reynolds. E aí, se eu penso na minha turbina, como é um dispositivo, né, rotacional, eu tenho que a minha velocidade vai variar ao longo ali do raio da minha turbina, e a geometria da pá, ela é variável também. A corda do meu aerofólio é modificada. Então, eu estou mexendo tanto na dimensão característica quanto na velocidade característica. Então, o meu número de Reynolds ele está variando ao longo de toda a minha pá. E se eu mudo a velocidade de rotação também da pá, eu vou mudar de novo a velocidade. Aí, o que que normalmente é feito na literatura? Eles adotam a velocidade angular para a qual aquela turbina vai trabalhar, usam ela, e para obter o raio e a corda, eles utilizam a posição de 70% da envergadura da pá. Então, eu vou calcular um determinado número de Reynolds, né, nessa posição, e vou utilizar ele para representar todo o meu escoamento.
Então, é uma aproximação, consequentemente, a gente espera que traga algum prejuízo, né? Mas é o que é bastante assim, é o que é mais feito na literatura. Então, com esses dados aqui de entrada, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a velocidade angular, que vem aqui do TSR, e aí, no BM, ele tem dois parâmetros, que são o A e a linha, que são os fator de indução axial e tangencial, respectivamente. O fator de indução axial, a gente inicia com um chute usando o método de Moriarty, e o A' começa como zero. E a partir desses valores, o código vai calcular, então, o ângulo de entrada. Tendo esses dados iniciais, a gente parte para um processo iterativo. Esse picozinho aqui vai ser aplicado em cada uma das seções da minha pá. Então, se eu resolvi dividir a minha sessão a minha pá em 400 sessões, eu vou fazer 400 vezes esses, tá? Como que ele começa? Primeiro eu vou calcular o ângulo de ataque para a seção da pá. Com esse ângulo de ataque, eu vou lá na minha curva de coeficiente de sustentação e arrasto e pego o valor deles para aquele determinado ângulo daquela seção. Com isso, eu consigo calcular a força normal, tangencial e também as perdas que eu tenho na ponta da pá e no cubo. Com esses novos valores, eu recalculo os parâmetros que eu iniciei lá, que são o a linha e o ângulo de entrada, e aí verifico, então, comparo esse com o inicial e verifico o meu critério de convergência. Se não tiver sido satisfeito, eu utilizo esses novos valores aqui e recomeço. Se tiver sido satisfeito, eu passo para a próxima seção da minha pá, até eu ter feito todo esse processo e ter, então, a força normal, tangencial e esses dados aqui para todas as minhas seções. Finalizando, então, todas as sessões, a gente passa para o passo final, que é onde eu vou integrar, então, para toda a minha turbina, porque eu estava analisando seção por seção, agora eu preciso juntar tudo. Então, eu vou calcular a velocidade relativa e aí eu vou integrar as forças ao longo da minha pá para obter a potência e a tração totais. A integração aqui nada mais é do que um somatório, né? Então, eu somo a potência de todas as minhas seções e obtenho a potência da turbina. Por fim, então, eu vou calcular o coeficiente de potência e o coeficiente de tração, que são os dados que a gente geralmente utiliza para avaliar, então, a performance desses equipamentos. E aí, então, como eu falei, essa metodologia que é muito utilizada, ela traz aí uma aproximação. Então, o que a gente fez? A gente resolveu avaliar o efeito de utilizar o número de Reynolds local. Para isso, então, eu vou precisar obter o CL e o CD para diferentes números de Reynolds, e eu vou fazer isso utilizando o Xfoil, que é um software direcionado, né, para essa área de aerofólios, que utiliza o método dos painéis. E aí, depois, eu gero os dados para menos 5 a 12 graus, e para alimentar aqui no método, eu preciso de menos 180 a 180. Para fazer essa extrapolação, então, foi utilizado o método de Montgomery. E aí, o que mudou nesse novo método em comparação com o anterior? Ele continua com a mesma estrutura, mas na parte dos dados de entrada, ao invés de fornecer uma única curva dos coeficientes de sustentação e arrasto, agora eu vou fornecer para diferentes números de Reynolds num intervalo ali que contenha os números de Reynolds que vão aparecer no meu processo, tá? Então, nos dados de entrada, essa é a única diferença, então eu preciso de mais curvas. Já no processo iterativo, eu vou adicionar dois passos. Primeiro, eu vou calcular o número de Reynolds para a minha seção. Depois que eu calculo o número de Reynolds da seção, eu vou e faço uma primeira interpolação para achar o CL e o CD para aquele número de Reynolds. Então, se o meu número de Reynolds foi de 230, eu tenho a curva de 200 e a de 300.
Então, eu faço a interpolação linear para achar a curva de 230, ainda em função do meu ângulo de ataque. Aí, no passo seguinte, eu vou interpolar para o ângulo de ataque da minha seção. Esse passo aqui que já existia no método anterior, tá? E aí, então, segue da mesma forma, calculando as forças, recalcula os meus parâmetros, verifica critério de convergência, faz isso para todas as minhas seções. Na parte final, não tem nenhuma alteração, então eu vou pegar aqueles mesmos, os valores das minhas seções, calculo velocidade relativa, integro as forças e calculo o coeficiente de potência e de tração. Então, a gente muda ali, acrescenta duas etapas, né, no meu processo iterativo e modifica os dados de entrada. Bom, e aí, o que a gente obteve de resultados utilizando, comparando esses dois métodos? Para verificar se estava melhorando ou piorando os resultados, a gente comparou com resultados experimentais, tá? Os resultados experimentais são de Wilden et al., de 2023. Eles utilizaram uma turbina com diâmetro de 1,6 metros, ela tem 3 pás, e o perfil aerodinâmico utilizado é o NACA 63415 espessado, então eles fizeram uma modificação no perfil NACA. E aí, então, essa imagem aqui é lá do experimento. Então, tá um tanque lá de água, posicionada a turbina de 3 pás, e o escoamento, então, ocorre aqui. Foi testado, né, pelos autores, dois casos. Primeiro, com baixa turbulência, então, intensidade turbulenta próxima de zero, e um segundo caso com alta turbulência, então a intensidade turbulenta de 3,1% e comprimento integral de 0,037 metros, tá? Então, foram testados esses dois casos utilizando as duas metodologias, com Reynolds local e Reynolds representativo. O que a gente obteve de resultado? Então, aqui na linha de cima, baixa turbulência, alta turbulência, do lado esquerdo, coeficiente de potência, que é o CP. Começando, então, pela potência, a curva laranja é com Reynolds local e a azul é com Reynolds representativo, tá? A gente percebe, então, que utilizar o Reynolds local melhorou os resultados, eles se aproximaram dos resultados experimentais, principalmente com um TSR a partir aqui de 5,5, mais ou menos, a gente vê um maior distanciamento entre os dois métodos, tá? Já no coeficiente de tração, o CT, a gente vê que as duas curvas, elas estão muito mais próximas do que no caso do coeficiente de potência, tá? A maior modificação continua sendo a partir de TSR 5,5, só que agora o Reynolds local se afasta um pouquinho dos dados experimentais, tá? Só que a variação que tem aqui é muito pequena comparada com a melhoria que a gente tem no coeficiente de potência, tá? Um outro ponto que a gente achou interessante nesses resultados é comparando as diferentes turbulências, que a gente percebe que nesse caso de baixa turbulência, o resultado ficou mais distante do experimental do que no caso aqui de alta turbulência. No de alta turbulência, o coeficiente de potência máximo previsto ficou bem próximo aqui do experimental, esse aqui está ainda um tanto quanto distante. E aí, isso nos leva a pensar como que a turbulência está sendo considerada no meu método, tá? No loopzinho ali do BM não aparece nada de turbulência. Então, os efeitos de turbulência, eles são carregados pelos valores de coeficiente de sustentação e de arrasto. Então, para considerar a turbulência, depende do método que eu usei lá na geração desses dados. E aí, o que acontece? Como eu comentei, aqui a gente utilizou o Xfoil para gerar, então, esses dados. No Xfoil não tem como parâmetro de entrada o valor de intensidade turbulenta, que é o que a gente tem aqui dos experimentos, tá?
Lá, o modelo que ele usa de transição à turbulência é o modelo E elevado a N. Então, eu defino esse parâmetro de transição N, que não tem uma relação direta já estabelecida com a intensidade e comprimento turbulentes, tá? Então, como não existe essa relação, a gente deixou o valor padrão do N, que é 9, lá, e aparentemente, né, pelos resultados, esse valor de 9 se adequou bem para esse nível de turbulência. Para cá, ainda precisa melhorar, né? Além desse parâmetro de transição, então, a gente deixou os dois com o mesmo valor de transição. A única diferença que teve mesmo foi o valor da velocidade. Por quê? Nesse caso de baixa turbulência, a velocidade que chegou no plano do rotor foi a mesma que saiu, né, lá da bomba, que era 1 metro por segundo. No caso de alta turbulência, como tinha uma grade e ali a turbulência, essa velocidade caiu um pouquinho para 0,92 metros por segundo. Então, na verdade, a única diferença da turbulência que a gente inseriu para fazer é, essa, esses resultados foi essa diferença na velocidade que tinha lá nos dados, tá? Então, a gente percebeu com isso que precisa dar uma investigada nessa parte da transição à turbulência do X-Foil para tentar ajustar os dados para diferentes níveis de turbulência. Um outro ponto que eu achei interessante trazer é em relação ao custo computacional, tá? Então, esses resultados, eu, né, tudo isso eu fiz no meu notebook pessoal, tá? Então, é um processador i7, antiguinho aí, tem 8 GB de RAM. Para gerar o CL e o CD, que no caso foram gerados para 8 números de Reynolds diferentes, então, para gerar para 8 números de Reynolds e fazer a extrapolação, eu levei cerca de 15 minutos, tá? Para rodar o BM e calcular o CT e o CP para os 11 TSRs que tinham nesse caso, ele levou 20 minutos. Então, tudo isso que está nesse gráfico levou 35 minutos para o de alta turbulência e 35 minutos para o de baixa turbulência. Então, 1 hora e pouquinho de estudo. E se fosse CFD? Tá? Aqui exemplos da literatura. Então, nesse caso aqui era de uma turbina eólica, por isso que a dimensão dela é muito maior, tá? 124 metros de diâmetro. O domínio aqui, como a turbina tinha 124 metros, ele tinha 600 metros por 500 por 300 de altura, tá? Para rodar, então, isso aqui, a malha que os autores utilizaram, a mais grosseira, tinha 19 milhões e 900 mil células e a outra 20 milhões e 700 mil células, tá? Um tantinho aí de células. Onde eles rodaram isso? Rodaram no supercomputador Santos Dumont, tá? Então, para isso, eles dividiram a malha em 240 subdomínios, utilizaram 10 nós de computação do cluster, sendo que cada um desses nós possuía 2 processadores 12 Core Intel, tá? Um processador um pouquinho melhor do que o do meu computador, com um pouquinho mais de RAM também, 256 GB, tá? Essa simulação, então, CFD, foi feita utilizando o RAM, o SCA-Omega SST, e o método piso iterativo. Essa simulação, nesse computador, levou 11 horas para calcular um segundo físico, tá? Então, isso aqui, então, para uma velocidade de rotação. Então, se eu fosse testar 11 TSRs, era 11 vezes isso, enquanto eu fiz em 20 minutos. Aqui, beleza, né? O diâmetro dessa turbina dela é bem maior do que o desse, mas, por exemplo, nesse outro caso aqui, que daí já era com uma turbina hidrocinética,
o diâmetro era de 0,27 metros, então daí menor do que o do que a gente está estudando. As relações que eles propõem para o domínio, então o comprimento aqui, 5 vezes o diâmetro à frente da turbina, 30 vezes o diâmetro atrás. Aqui ele tinha 5 metros de largura, a profundidade 0,45 metros. Então é um domínio muito menor do que o daquele caso anterior, mas mesmo assim, para ter o bom resultado, os autores utilizaram 10 milhões de células, tá? Nesse caso aqui, os autores não mostram o tempo de cálculo, tá? Mas é interessante para perceber que, mesmo que eu tivesse uma turbina com um diâmetro menor, então, porque aquela lá tinha 124 e eu estou trabalhando com uma de 1,6 metros, né? Mesmo para uma turbina de diâmetro menor, eu teria um número, né, de células muito alto, que provavelmente me traria também o custo computacional bem demorado, igual o exemplo anterior. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida. Ligou. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Bom, enquanto eu tenho algumas. Você acha que, voltando naquele seu gráfico lá do coeficiente de potência, você acha que os resultados eles não estão batendo certinho por algum efeito de ponta de pá, talvez? Então, no código do UBM que a gente utilizou correção de ponta de pá e correção do cubo também. Uhum. Então, teoricamente, era para ter amenizado esse efeito. Não está vindo daí o erro. Teoricamente. Okay. E você tem alguma ideia, porque você falou que está usando aquele para mensurar a turbulência, né? Os dados do Xfoil lá. Tem alguma ideia de quão eficaz é aquela estimativa ou não? Tem alguma coisa na literatura? Então, atualmente eu estou trabalhando nessa parte, tá? O que eu já achei, eu achei no manual do Xfoil, eles trazem faixas do parâmetro lá do N Uhum. para cada tipo de aplicação. Então eles falam, se for um túnel sem turbulência, com turbulência padrão, alta turbulência. Tem ainda, eu encontrei um trabalho também do próprio autor que fez esse modelo aí, em que ele propõe uma relação entre a intensidade turbulenta e o N, só que é uma proposição feita para a placa plana. Tá? Pretendo testar ela, mesmo assim, tá? Para ver se me dá aí um norte. E esses valores sugeridos por ele, que indica que para baixa turbulência, eu teria que utilizar um número N maior Do que você está usando do que agora. o 9. Aham. O 9 seria ali o nível de turbulência padrão, vamos ver. Ok. Agora, tem um trabalho, fez essa análise também, e ele encontrou que ele comparou o N9, que é o padrão, com o N1. E aí ele achou que com 1 ficou melhor. Só que o valor 1 não está nem nos parâmetros, nas faixas padrão que o Xfoil sugere. Então, tipo assim, a gente vai testar quase todos, já que é rápido, dá para testar mais. Uhum. Porque, né, Tá. não faz sentido. Não. Ok. Laila, bom, eu já conheço um pouco do teu trabalho, né? Mas aproveitando aí o seminário para fazer umas 3 perguntas para você. Um pouco na linha do que o Thiago abordou, você acha que realmente simulando com o Xfoil para deduzir os coeficientes, você consegue embutir o fato de que uma pá está na esteira da outra, né?
Então, é, o que a base aí o que diz é o X-Foil não vai mostrar isso, o BM por si só não mostra os métodos dele, então a gente precisa incluir métodos para fazer essa correção, porque como ele está analisando todo mundo ali bidimensional, ele não está vendo esse efeito ali que é tridimensional. Então, até aqui, no fluxograma está descrito que tem o cálculo da perda na ponta de pá e no cubo. Os modelos que são utilizados no código, que a gente mesmo desenvolveu, né? Então a gente tem maior controle do que está acontecendo, são modelos que são bem validados na literatura. Então, teoricamente, era para corrigir. Isso. Outra questão que a gente testou também, que eu não trouxe aqui, mas foi feito o teste, é utilizar coeficiente obtido no Xfoil e utilizar coeficiente obtido por CFD. Tá? E os do Xfoil ficaram melhores e ainda com um nacional mais baixo. Então a gente fez esse teste também. Ok, eu acho que precisa cuidar, porque o X-Foil também é uma forma aproximada de fazer a Sim. fluidodinâmica, né? Sim. Então, quando comparou com esse CFD, aí tem que questionar o que foi feito no CFD, né? Sim. Eu acho que o ideal mesmo aí é você apresentar numa tônica, né, de que precisa gerar um banco de dados confiável, né, que leve em conta realmente a física do problema. CFD é uma boa candidata, né? Medidas também em túnel de vento, né? O fato é que precisa ter um banco de dados bom, né? E aí, de repente, entrar IA, né, para você otimizar esse processo de interpolação, né? Então, acho que isso é uma coisa interessante para você abordar, né? Outro ponto que eu queria também questionar é quando você faz a sua simulação por elementos, né? Você extrai, então, as forças em cada elemento, pega essas forças, multiplica pela distância até o eixo do rotor e obtém um momento. Sim. Você pega esse momento, multiplica pela rotação e obtém a potência. Isso. Aí você soma e obtém a potência total, né? Eu tenho a impressão que o nome da sigla BN vem daí, não é? Isso. É de justamente o momento de cada De elemento. cada elemento. Isso. Quando você colocou lá o significado da sigla, você colocou Boundary Element Momentum, né? Isso veio de uma tradução que você fez. No inglês realmente está momentum. No inglês está momentum. Veja bem, que nesse caso teria que ser momento. Porque o momento é a quantidade de movimento. Exato. Então, vocês veem que faz a troca de todo jeito, né? Não, Não é só no português. não, eu digo assim, quando vem do inglês a gente tem que cuidar muito, né? Onde eles devem usar momentum, aí usa momento, né? Balanço do momento linear, né? Não é crítica a você não, Rafael, tá? Porque está na literatura, né? Mas aí eu acho que eu te recomendo, inclusive, corrigir nas suas apresentações, né? Nos seus artigos, né? Colocar realmente boundary, elemento, momento, né? Sim. Só uma observação. Eu acho que o nome é correto mesmo, é momento mesmo. Porque a origem dos métodos, ele faz balanço de quantidade de movimento. Ele usa o TTR, né, para olhar a balança de massa e quantidade de movimento. Aí acabou herdando. Ele acabou herdando. Porque, na verdade, ele é a junção, né, de dois métodos. Da teoria do elemento de pá e de outro que vem do balanço de quantidade de movimento linear. Então, pode ser que aí juntou o nome dos dois. Dá uma verificada. Pega a força, multiplica por... Não, aí estaria errado. Mas É porque ele juntou dois nomes. Um é Blade Element Theory e o outro é Momentum Theory. Aí ele pegou o M de um, pôs no B do outro e virou momento.
Foi isso. Olha com cuidado a origem, Sim. colocar o que realmente tem. Uhum. Ok. Vai dar certo, confia. Quando eu estava na graduação, né, eu peguei e mexi com bem. Aí, dependendo, dá para você acelerar ainda mais se você fizer um banco de dados com os dados tirados do Xfoil. Daí você interpola eles devem sair, reduzir mais de 50% até esse tempo. Só que daí você ia precisar interpolar os dados, né, de Nodesmap. Mas reduz Uhum. muito mais, porque daí não tem que ficar chamando Xfoil em todas as iterações. Uhum. Mas é assim, é só comentando mesmo. É, o que a gente fez aqui foi gerou todos os dados no Xfoil e colocou esses como. Ele lia só os arquivos do Xfoil, ele não chamava, tinha o banco de dados. Não, 15 minutos. Para gerar e extrapolar. Isso, eu coloquei aqui separado o tempo para gerar o banco de dados e o tempo da simulação. Tá? E no CFD tem o tempo de cálculo e a gente tem que pensar também, né, no tempo de fazer a malha, que dá um trabalho. E Você falou que você tira os dados de -5 até 12 graus, depois interpola de -180 até 180. Por que você já não põe no Xfoil para tirar de -180 até 180? boa pergunta. Porque não converge os dados. É porque o que acontece? Essa faixa de -5 a 12 acaba que é a faixa que ele vai operar mesmo, tá? Então é onde a gente precisa dos dados melhores. Então o erro da extrapolação não vai interferir tanto. E aí, depois dos 12 a 15, vai ter o stall. E aí, depois que tem o stall, os dados, a simulação do Xfoil não converge. Então, a gente geralmente vai até 12, no máximo 15, porque é até onde ele converge. Se for mais que isso, ele pode até convergir, mas vai dar uns resultados muito estranhos. Tá? Então, é por isso, o usual é fazer só nessa faixa e depois extrapolar. Obrigado. Nada. Christopher, pode falar que a gente está te ouvindo. Ah, sim. Oi, Rafaela, tudo bom? Tudo bem. Ah, eu queria perguntar qual que foi o modelo utilizado para modelar essa camada limite de transição. Tem-se conhecimento desse modelo? O modelo chama elevado a n mesmo. Não tem. O autor não tinha criatividade. Ele não tem um nome bonito. Ah, tá, entendi. Tá, obrigado. Eu achei que ele tivesse um nome de verdade também. Eu demorei a pesquisando bastante na literatura para ver se eu achava um nome, né, do modelo. Nada, tamo junto, hein? Não? Tá bom.